culto de doutrina bíblica. E eu tenho dito e quero repetir mais uma vez nesta manhã que o estudo da doutrina bíblica visa fortalecer a convicção dos crentes batistas que congregam aqui na Primeira Igreja Batista de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. A minha palavra nesse sentido é porque nós estamos nos meios de comunicação, nas redes sociais, e as mensagens elas chegam a muitos lugares. Então nós não temos, em hipótese alguma, a intenção de contestar os nossos irmãos de outras denominações, de linhas teológicas diferentes dos batistas. Mas há 29 anos atrás, num concílio em que haviam 27 pastores, eu fui ordenado ao ministério pastoral. Desde então, tenho pastoreado nesses quase 30 anos, em ministério efetivo, 3 igrejas. Essa é a terceira igreja que tenho pastoreado em ministério efetivo. Outras 6 pastoreei em ministério interino e há algum tempo servi na liderança da Associação Batista Centro Fluminense, servindo a outras 52 igrejas. E eu sei que da ordenação, o pastor, quando ordenado, ele está assumindo um compromisso que é de entendimento duplo. Ele está assumindo compromisso com o ministério pastoral, que é Deus quem o chama, e ao mesmo tempo está assumindo um comprometimento com o corpo de doutrinas da sua denominação que o está ordenando. É lamentável quando um pastor é ordenado e depois de ordenado ele diz: agora eu prego o que eu quiser porque eu sou pastor. Então, nesses anos eu tenho pregado aquilo que me levou ao Evangelho de Salvação, me levou ao seminário e, consequentemente, ao ministério. O Evangelho conforme os batistas creem. Então, nós estamos estudando doutrinas batistas. Eu não posso me comprometer, neste momento, em agradar nenhuma outra linha doutrinária, nem mesmo as divergências internas que, por vezes, enfrentamos a nível de denominação. Então, nós estamos estudando a teologia, estamos estudando a doutrina da eleição. É um assunto bastante complexo, um assunto sério, bíblico, e nós queremos ter resposta para aquilo que é bíblico. Então, partimos de Romanos capítulo 8, versos 29 e 30. Romanos capítulo 8, versos 29 e 30. Os cultos são sequências e nós estamos sequenciando o assunto que estamos tratando. Então eu chamaria esse culto de um culto-aula. E hoje uma aula de revisão. Porque é impossível você me dizer assim: eu nunca tinha ouvido falar nisto, ou eu tinha ouvido falar, mas nunca mexi nesse assunto, e naqueles 45 minutos do culto anterior eu entendi tudo. Então o irmão está com uma mente assim, super avançada, porque eu estou aqui há 29 anos tentando entender um pouco disso aqui. Diz assim o apóstolo São Paulo, Romanos 8, versos 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Verso 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém?
Bom, eu disse no culto passado que a primeira coisa que eu gostaria de fazer antes de tocar nos pontos divergentes de teologia acerca deste assunto, era primeiramente dizer para os irmãos que os batistas pensam e creem sobre isso. Então nós abrimos a Bíblia e vimos que, segundo a fé que nós abraçamos como crentes batistas, todos são eleitos para a salvação. Todos são eleitos para a salvação. Deixa eu repetir para você a terceira vez. Todos são eleitos para a salvação. E para chegar a ela, basta crer em Cristo como o único Senhor e Salvador. Eis aqui a água que impede que eu seja batizado, disse o eunuco a Filipe, e ele disse, é lícito se creis de todo o coração. E ele disse, eu creio que Jesus é o Cristo. Ele crê em Jesus, o Cristo, ele vai ser batizado. O entendimento que o Espírito Santo deu a Filipe é que ele é salvo. Ele recebeu Jesus como Salvador. Logo, o nosso entendimento é que ele é um escolhido da salvação. Então, todo aquele que crê, todos são eleitos. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Pastor, existe doutrina da eleição? Você acabou de ler na Bíblia que existe. Agora, Deus elegeu uns para a vida e outros para a morte? Seria contraditório com o que Pedro está dizendo aqui. O Senhor não quer que ninguém se perca, senão que todos venham à salvação. A palavra diz em João 3,16, chamado de síntese da Bíblia e dos evangelhos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, no verso 23, ele disse, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? É uma interrogação. Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que o ímpio se converta do seu caminho e viva? Então, qual é o desejo do coração de Deus? É que todo ímpio se converta. Deus quer que todos se convertam. Agora, se você me perguntar se todos irão se converter, é uma resposta muito difícil, porque eu vejo todo dia morrendo gente que não se converteu. Todos os dias está morrendo gente. Jesus disse que o caminho é muito espaçoso, a porta é aberta, é larga demais, que está levando as pessoas para a perdição. Meus amados, a palavra diz em Romanos 2,11 que Deus não faz acepção de pessoas. Então, Deus não faz acepção. Ele quer, então, todos. Ele quer alcançar, que o Evangelho alcance a todos. Portanto, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. A grande comissão que está 5 vezes na Bíblia, mandando que preguemos a todas as pessoas. Então, nós cremos como batistas que todos são eleitos para a salvação. Basta aceitar isso. Os que aceitarem receberão esse galardão, essa bênção que é a salvação. E os que não vão receber, porque eles não querem aceitar. E Deus sabia disso? Sabia, claro que Deus sabia. Deus sabe todas as coisas. Quando o Senhor perguntou para Simão, Simão, tu me amas? E ele disse, eu te amo, Senhor. E ele perguntou de novo, tu me amas? E Simão disse, eu te amo, Senhor. Simão, tu me amas? E ele disse, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, então ele sabe. Cremos como batistas, 2, Deus quem opera a salvação através de Cristo para o homem. O homem não se salva, Deus é quem opera a salvação. O homem tão somente crer na salvação do Senhor. É aquela figura do resgate. O bombeiro, ele vai no resgate buscar aquela pessoa que está lá no meio do incêndio. E aquela pessoa, naquele momento, ela vai precisar
colocar sua vida nas mãos do bombeiro que ali está. Porque se ela não colocar, ele não vai resgatá-la. Se ela disser, eu não quero ir, eu não vou, eu vou ficar aqui, ela não vai ser resgatada em hipótese alguma. O bombeiro não vai ficar com ela lá no fogo, ela precisa tomar uma decisão. Aí ela diz, eu vou. A gente já viu muitas figuras, e agora, esse é o momento que nós estamos aí, o mundo inteiro ficou comovido com o resgate lá dos meninos da Tailândia, não é isso? Da Tailândia? Os meninos da caverna, todos ficaram. Imagine se o bombeiro chega lá, o salva-vidas chega e diz, olha, nós viemos buscar vocês. E ele dissesse, nós fizemos uma reunião e decidimos que nós não vamos sair daqui. O salva-vidas iria vir embora. E chegar aqui e dizer para a sociedade, eles disseram que não vão vir. Eles querem ficar lá na caverna. E eles vão morrer na caverna. Mas eles queriam sair da caverna. Então, eles vieram embora, eles quiseram sair. Agora, a pergunta é, eles se salvaram? Não, eles decidiram aceitar o resgate que foi. Eles não, se eles soubessem se salvar, eles não esperavam o resgate. E se eles tivessem como vir embora sozinhos, eles não iam passar 4 semanas dentro da caverna, em sã consciência. Não é assim? Então, assim o homem, ele não se salva, ele aceita a salvação em Cristo Jesus. E aí a palavra nos diz, Efésios capítulo 2, verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, verso 5, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Então preste atenção, nós estávamos o quê? Mortos. E Ele nos vivificou, Ele soprou em nós a vida, o Espírito Santo. Mas nós precisamos aceitar, pela graça, Efésios ainda, capítulo 2, o verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Verso seguinte, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a sua salvação não veio de você. O resgate não foi você. Você aceitou o que Jesus fez na cruz. E aí vem a salvação sobre a sua vida. E o Espírito Santo te dá certeza de que você agora está salvo. Não é o pastor quem te dá a certeza. Não é a igreja que você serve que te dá a certeza. É lamentável, de uma ignorância extrema, quando a gente vê entrevistas que igrejas fazem e perguntam para as pessoas, sua vida mudou quando? Qual foi a igreja que mudou a sua vida? Nenhuma igreja muda a vida de homem nenhum. Ah, mas depois que eu conheci o pastor fulano de tal, o bispo tal, o apóstolo tal, minha vida mudou. Isto é uma heresia, uma profanação contra o nome do Senhor Jesus, que a palavra diz, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, eu e você. Só somos salvos mediante o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nenhum outro nome. É preciso estudar a Bíblia, porque nós estamos num tempo de muita heresia, e elas são espalhadas com uma velocidade muito grande, e as pessoas não conhecem, né? E às vezes a pessoa pode pensar, eu me salvei, eu me salvei da condenação do pecado. Quem te salvou foi o Senhor. Talvez Jesus tenha surpreendido os discípulos. Evangelho de São João, capítulo 15. João, capítulo 15. Abre aí para mim, João 15, põe o verso 16. João 15, verso 16.
Sim. João 15, verso 16. Talvez Jesus tenha surpreendido muitos discípulos nessa hora, quando ele falou isso. O que ele disse aos discípulos? Não me escolhestes vós a mim, mas eu e o Pai vos conceda. Volte um pouco a sua mente e lembre de Jesus chamando os homens, pescadores. Vinde após mim, eu vos farei. E eles, deixando as redes, o seguiram. Eles tomaram uma decisão ou não tomaram? Tomaram uma decisão. Mas o chamado é do Senhor Jesus. Amém? Amém? Você ouviu um chamado do Senhor Jesus. Através da palavra, você ouviu um chamado. E agora, obedecendo, atendendo o chamado do Senhor, você agora salvo em Cristo Jesus. E tem uma convicção, Romanos capítulo 8. Abra em Romanos capítulo 8. E você tem uma convicção agora que ela está além do seu entendimento natural. A convicção de salvação, ela é além do intelecto. Não é o seu intelecto que te dá a convicção de salvação. Convicção de salvação não é aprendizado de aula ou de curso. Convicção de salvação é uma obra. Romanos 8, 16. É uma obra que o Espírito Santo fez em você, fez em mim, Ele faz em nós, e agora você tem certeza da salvação. Leia comigo Romanos 8, 16. O mesmo Espírito testifica com que somos. O homem, ele é um ser biológico, ó, umas dorzinhas aí de vez em quando. O homem, ele é um ser psicológico, tem umas neuroses, umas coisinhas, né? As preocupaçõezinhas. E o homem, ao mesmo tempo, ele é um ser espiritual. Eu tenho necessidades espirituais. Eu ouvi um senhor ontem relatando que ele estava numa profundidade tremenda de depressão. Ele não é evangélico e ele disse para mim assim: pastor, eu tenho uma gratidão muito grande às igrejas evangélicas, porque foi num culto de uma igreja evangélica. Ele não quis me dizer onde foi esse culto, e também eu não perguntei, que não era o caso. Ele disse: foi num culto que ali Deus me curou, me tocou e me curou. E eu passei a procurar pessoas que estavam em depressão para falar para elas. Eu falei: esse foi o seu processo de cura. É quando você vai ajudando o outro, você está sendo restaurado. O Senhor está restaurando, está tirando aquelas enfermidades. Então o homem, ele é esse ser biológico, o homem, ele é esse ser psicológico, o homem, né, é o seu soma, o soma, que é o corpo, né? Soma, a carne, é o psique, mas o homem também é o homem, é o pneuma, é o espírito, o homem espiritual. Então, a palavra está dizendo que a certeza de salvação, ela vai direto ao homem espiritual. Ela independe, a certeza, a convicção do homem intelectual. Por isso que eu estou dizendo para você que não se aprende certeza de salvação na sala de aula. Certeza de salvação é quando você aceita Jesus e o Espírito Santo vem e ele embute em você a convicção e a certeza. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, aí você volta para Romanos 8:1, não tem demônio nenhum que te convença agora que você não é de Cristo. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nesse aspecto, o crente não balança não, amado. Não balança não. Tem certeza e tem certeza mesmo.
você tem a convicção da salvação, porque essa convicção não é intelectual. Essa convicção foi o Espírito Santo que implantou em você. Então nós cremos, como os batistas, que Deus é quem opera a salvação através de Cristo para o homem, pela graça, totalmente pela graça. Não há obra humana, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados para as boas obras, as quais Deus preparou, verso 10, Efésios 2, verso 10, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós somos feituras de Deus, criados para as boas obras, e não pelas boas obras, conforme Kardec entendeu. Ele entendeu e formulou isso como doutrina. E quando nós encontramos os nossos amigos, queridos, amados, que creem desta forma, eles dizem para nós: sem caridade não há salvação. E nós dizemos: sem a graça de Deus não há salvação. Sem a cruz de Cristo não há salvação. Por isso que você vai ter um certo cuidado com essas generalizações que dizem assim: todo caminho leva a Deus, toda religião está indo na direção de um Deus só, e o céu é para todos. Isso não está na Bíblia. Pode ser bonito, teoricamente, do ponto de vista intelectual, pode ser extraordinário, fabuloso, mas isso não condiz com as Escrituras Sagradas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, meu irmão, dizer que o céu é para todo mundo, para o budista, para o muçulmano, eu não tenho céu, como é que eu vou dar céu para todo mundo? O céu é de Cristo. Quem dá é Ele, é o Espírito Santo. Eu tenho que pregar esse evangelho dele. Portanto, ide, pregai a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar o quê? Isso aqui que eu estou ensinando para vocês. O apóstolo São Paulo disse aos Gálatas: se um dia eu voltar a vocês e pregar um outro evangelho, se descer um anjo do céu, seja anátema, que significa maldição. Não tem outro evangelho, o evangelho é um só. Não tem outro evangelho, e isso traz uma situação bastante delicada, porque eu falei num culto passado que eu ouvi numa gravação um rapaz que dizia, um pregador que dizia: se você é crente nos últimos 20 anos no Brasil, pode ser que você não saiba o que é evangelho. E eu fui querer saber, que ousadia, que petulância de fazer uma afirmação dessa, e ele estava coberto de razão. Pode não estar no restante do seu texto, mas ele estava coberto de razão quando ele começou a nomear. Isso aqui é pregado nas igrejas, não é evangelho. Isso aqui é pregado nas igrejas, isso não é evangelho. Isso aqui é pregado, não é evangelho. Isso aqui é pregado, não é evangelho. E não é mesmo. E não é evangelho. E o grande problema é quando as pessoas estão seguindo o evangelho que não é evangelho, que nunca foi evangelho e que não vai chegar ao céu. Jesus disse: ensina-os a guardar o que eu vos tenho dito. Eu não tenho a autorização do Senhor para criar um outro evangelho. Nem você, nós somos pregadores do evangelho de Cristo. E é isso, não tem outra. Ou vai passar por esse caminho, ou não vai chegar. O caminho é um só. E precisa ainda não estar na contramão, né? Daí o homem perguntar ao menino: esse caminho que eu estou vai me levar à cidade? O menino disse: não sei. E o menino estava trabalhando de costas para a rua, para a estrada. E ele disse: mas você podia ser mais educado. Você mora aqui? Ele disse: moro, fui criado, nasci e sou criado. Como é que você não sabe se esse caminho vai me levar para a cidade? Ele falou: espera eu terminar aqui. Quando terminou, olhou para ele e disse: é que eu não sabia se o senhor estava indo para lá ou para cá. O caminho é esse. Mas depende, se o senhor estiver na contramão do caminho, o senhor não está indo. Então o caminho é esse. Se eu estou, não, mas eu estou na igreja e estou indo para o céu. Não sei. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Hã? De acordo com o sentido que eu entro na ponte Rio-Niterói, eu sei se eu estou indo para o Rio ou para Niterói. Estou na mesma ponte.
mas não necessariamente estou indo no sentido correto. Eu preciso saber se eu estou no sentido correto. E este é o Evangelho de Cristo. Meus amados, nós cremos como batistas que o livre-arbítrio nos leva a responder sim ou não ao Evangelho de salvação. Todo homem tem o direito de responder sim ou não, porque ele tem livre-arbítrio. O que não é encontrado na teologia calvinista, não há livre-arbítrio. Livre-arbítrio na teologia calvinista é uma aberração. Mas nós cremos que há o livre-arbítrio. O Senhor disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O tempo inteiro a vontade do homem está expressa. Segundo Crônicas, no capítulo 30, no verso 8, a palavra diz: não endureçais agora vossa cerviz como vossos pais, dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. Servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Hebreus, capítulo 3, verso 15, a palavra diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como Hebreus 4, 7 determina outra vez, certo dia, chama-se hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O homem vai para o inferno porque ele quer ir para o inferno, não é porque Deus o quer mandar para o inferno. Então vão pessoas para o inferno todos os dias. A doutrina bíblica, a doutrina apostólica ensina isso. E continuam indo pessoas para o inferno. Mas Deus criou aquelas pessoas para jogar na lenha, jogar como lenha na fogueira, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Nós cremos, Jesus falando aqui em João capítulo 5, verso 39, você abre aí a sua Bíblia, ele diz para os judeus que ali estão, seguidores da corrente do farisaísmo, ele diz: vocês examinam as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Mas são as Escrituras que testificam de mim. Testificam de quem? Jesus. Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então, as Escrituras testificam de Jesus assim. E os judeus faziam o quê? Eles examinavam as Escrituras para quê? Para encontrar ali o quê? Vida eterna. E Jesus disse: elas testificam de mim. Mas qual é a resposta dos judeus no verso 40? Jesus disse para eles assim: e não, o quê? E não quereis. E não quereis. Vamos repetir. E não quereis vir a mim para terdes vida. O homem não quer. Ele não quer. Ele não quer. Então Deus é responsável por ele se perder. Não, ele não quer. Mateus 23, Jesus ora sobre Jerusalém e chora. Verso 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. É livre-arbítrio. Não quiseste. É assim que nós, batistas, cremos na doutrina da eleição. Ela traz o livre-arbítrio. E o apóstolo São Paulo diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Esta é a palavra. Então eu quero fechar. E eu tenho que ter bastante calma para lidar com esse assunto aqui, para você compreender isso, irmão. Você compreender, para isso não criar confusão na sua cabeça. Não é?
A gente está aqui trabalhando esses textos, nesse nosso conforto doutrinário, é muito bom. Mas se você pegar um fogo cruzado com um calvinista roxo, ele não vai te tratar dessa forma. Ele vai abrir a palavra e vai dizer, olha, Deus fez um vaso para honra e outro para desonra, me explica isso aqui. E você vai explicar para ele, não o que ele quer ouvir, você vai explicar o fundamento da sua fé, o seu fundamento doutrinário. Você vai explicar para ele, eu posso explicar o meu fundamento doutrinário? Aí você vai para ele, aqui, ó, esse aqui é meu fundamento doutrinário. Então você tem que ter o seu fundamento doutrinário. Você vai pegar um arminiano, daquele roxo mesmo, ele vai dizer para você assim, mas salvação pode ter hoje, amanhã pode não ter. A gente pode ter e pode perder a salvação. Porque Paulo disse aos Gálatas que tendes caído da graça. Aí você vai ter que explicar para ele por que a salvação é eterna. Mas isso não é difícil. Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, delas sou conhecido, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer. E ninguém, então não vai perder a salvação. Como que vai perder a salvação? Ela está selada com o penhor do Espírito Santo. Imagina você selado com o penhor do Espírito Santo ser jogado no abismo do inferno. É uma inconveniência de pensamento. Mas, como eu disse, eu estou pregando doutrina para a Primeira Igreja Batista de Campos. Apesar dos meus ilustres colegas de outras denominações terem acesso a esse material que é gerado no culto. Eu estou pregando doutrina para a Primeira Igreja Batista de Campos. Então, esse é o nosso, nós queremos fortalecer o nosso entendimento bíblico aqui onde estamos servindo ao Senhor. E se eu pudesse pertencer a uma outra denominação, a denominação que eu escolheria para pertencer agora seria Batista novamente, da Convenção Batista Brasileira. Então, essa é a minha convicção naquilo que estou falando para os irmãos. Amém? Então, vamos em frente. Eleição é a escolha feita por Deus, esse é conceito, em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina, à luz da sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou, glorificou aqueles que no decorrer do tempo aceitam o livramento e o dom da salvação. Eles aceitam, eles estão escolhidos. Se eles não aceitam, para que eles querem a escolha? Eles não querem aceitar. Mas Jesus chamou a si todos. A base dessa escolha do Senhor, que é soberano, que vai transcender nosso entendimento, isso aí está muito além de nós, muito além. Você perguntar assim, mas para que Deus criou Caim se aquele infeliz ia matar Abel? Eu sei lá, como é que eu vou saber? Deus é soberano. É soberano. Você lembra que eu falei em Deuteronômio 29? Sobre as coisas encobertas e as coisas reveladas? As que são reveladas pertencem a nós e nossos filhos. E as coisas que são encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. E para que isso? Para quê? Para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A Bíblia não foi escrita para responder a minha curiosidade e a sua. A gente precisa compreender isso. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, ela não é livro de responder curiosidades. A Bíblia foi escrita para comunicar a nós o plano redentor de Deus. Se a gente entender que só Jesus Cristo salva, se a gente entender Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se a gente entender que Jesus foi dado ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e se a gente crer no coração, conforme Romanos 10, confessar com a boca, está salvo. É isso aí. A síntese é essa. Agora, Deus é misericordioso, maravilhoso, nos faz conhecer tantas coisas, como diz Paulo, da grandeza da sua graça. Muita coisa a gente tem acesso da grandeza da graça de Deus através dos estudos da palavra. Então Deus é maravilhoso, mas tem hora que a gente quer demais, a gente quer adentrar na soberania de Deus.
A gente quer adentrar a soberania de Deus. Então, ele elegeu, 1 de Pedro 1, ele nos elegeu, segundo a sua presciência. Lá na presciência ele viu. Jeremias disse para ele: eu não posso ser profeta, porque eu sou criança e criança não pode ser profeta. E aí ele disse para Jeremias assim: no ventre eu te escolhi, na madre te santifiquei e as nações te dei por profeta. E você vai ser profeta, porque eu disse que você vai ser profeta e pronto. Amém? Aí me fez lembrar um menino ontem, eu fui ao aniversário ontem, um menino desse tamanho assim, deve ter o quê? Uns 6 anos aqui, menino? 6 para 7 anos. Ele chegou perto de mim e falou assim, olhou para mim e o que aquele menino me olhando? Ele virou para mim e falou assim: você sabia que eu sou pastor? Eu falei: é? Ele: sou. Eu falei: prazer, eu também sou. E como é seu nome? Ele falou para mim assim: meu nome é Irã. Eu falei: ah, sim, pastor Irã. Ele disse para mim: isso mesmo. 6 anos de idade. 6 anos de idade. E eu estou observando ele na festa, ele está me mirando todo lado. Ele passava perto de mim e me olhava sério. Não é? Como quem diz assim: é o colega de ministério, eu sou pastor. Eu sou pastor. Sei. Como que eu vou descrer que esse menino é pastor? Vai ter o tempo de Deus na vida dele. Eu sei lá, que alguém botou isso na cabeça dele, ou foi o Espírito Santo que botou isso na cabeça dele, não sei. O pastor Daniel, que está lá com quase 100 anos de idade, ele conta que o pai era zelador da igreja, ele botava um caixote e ficava em pé em cima do caixote, na roça, em São Luís de Cardoso Moreira, ficava em pé em cima do caixote, porque ele era pequeno, e começava a falar, verso bíblico, e o pai perguntava: Daniel, o que você está fazendo? Ele disse: estou pregando porque eu sou o pastor da igreja. E hoje ele está lá quase 100 anos de idade, nunca fez outra coisa na vida a não ser pastorear. A vida inteira ele entregou para o ministério. E vinha desde criança com aquilo. E a mãe, com quem eu tive o privilégio de conviver há algum tempo, ela contava que quando ele estava para nascer, eles oravam e pediam a Deus que ele fosse um profeta de Deus, e o nome dele ia ser Daniel, para ele ser um profeta de Deus. E ninguém na família tem um sobrenome que ele tem: Rocha. Daniel da Rocha. E eu pergunto: por que o senhor é Daniel da Rocha? Papai, que fez uma promessa, disse que eu ia falar da Rocha, que é Cristo. Daniel da Rocha. Foi lá no cartório naquela época, quase 100 anos atrás, o cartório registrou Daniel da Rocha, registrou ele, e passou a vida inteira pregando o evangelho. Então Deus é soberano, ele vai continuar chamando pessoas. E meu irmão, deixa eu falar uma coisa para o irmão. Eu já conheci pessoas que tinham chamado de Deus e não atenderam. E eu conheci essas pessoas frustradas, angustiadas, dizendo: eu tinha um chamado de Deus e eu não atendi. Um irmão me dizia, muito amigo no meu primeiro ministério, que inclusive passou aqui por essa igreja, ele me dizia assim: pastor, eu desobedeci a Deus. Passava uma luta com os filhos tremenda, e ele dizia para mim: pastor, eu desobedeci a Deus. Eu tinha um chamado que eu não atendi. Porque só sabe quem tem um chamado é Deus e o chamado, ninguém mais sabe. Esse negócio da pessoa ficar para você: você tem que ser pastor, você tem que ser missionário, você tem que ser não sei o quê, é o Espírito Santo de Deus que incomoda você e que te chama. E você vai, porque Deus te chamou. Você vai obedecer. Amém? Então, meus amados, o nosso Deus, através do seu soberano conhecimento e da sua presciência, 1 de Pedro 1, 2, 1 de Pedro capítulo 1, verso 2, Pedro diz então: eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicado. Presta atenção que isso é uma saudação. É o início da primeira epístola. Pedro está falando para a igreja. Ele está chamando a igreja toda de eleita. Ele está dizendo: a igreja do Senhor,
toda a igreja eleita segundo a presciência de Deus. Ou seja, Deus da eternidade, Ele sabia que você ia ser um crente, que você é filho de Abraão. Agora, paz, meu irmão. Deus olha da eternidade para todos os, entre aspas, infernos que a droga tem feito hoje no Brasil, na nossa capital, do estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio, Zona Oeste principalmente. Você imagina aquele povo ali, todas as cracolândias, tudo no nosso arredor da cidade de Campos, onde a gente vê jovens, crianças com armas na mão para matar, homens saindo para roubar, para saquear os bens do outro que foi conseguido com suor e trabalho. Deus olha e no meio daquilo ali tem eleitos de Deus. Tem gente eleita de Deus. Gente chamada para ser bênção. Está ali naquele meio. Você passa nas nossas ruas centrais à noite, aquela prostituição, o homossexualismo, as prostitutas estão ali, e você pensa assim, isso aí está todo mundo no inferno. Mas naquele meio tem gente que foi chamada para a salvação. E quem é, pastor? E quem sabe? Só Deus. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Toda. O ateu, o seguidor da filosofia oriental, pregue o evangelho a toda criatura. Quando Saulo se converteu, a igreja não acreditou muito na conversão dele. Mas é ele quem depois diz assim, Romanos capítulo 1, verso 16. É ele quem depois diz assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele era tão judeu, que ele disse, primeiro do judeu, mas também do grego. Também do grego. Amém? Compreendemos os 4 pontos fundamentais que creem os batistas acerca da doutrina da eleição. Número 1, todos são eleitos. Número 2, Deus opera a salvação em Cristo e através de Cristo pelo favor imerecido de sua graça, porque Deus é presciente. Número 3, de acordo com o livre-arbítrio, desde a eternidade, Deus elege, chama, predestina, justifica e glorifica. 4, nós os batistas entendemos que a salvação implica em regeneração, que é o ato inicial que Deus faz quando o homem vai nascer de novo, o pecador perdido, é obra do Espírito Santo, quando o pecador recebe o perdão, a justificação, que nós vamos falar depois, a adoção de filhos de Deus, a vida eterna, que é o dom do Espírito Santo. E aí dá uma confusão na pneumatologia com os nossos irmãos pentecostais e neopentecostais. Recebeste o dom do Espírito Santo. Qual é o dom do Espírito Santo? Aí a gente vai ver depois essa parte aí, quando nós vamos falar sobre dons de línguas, profecias, vamos falar sobre revelações, né? Então você vem com a sua Bíblia, com sua caneta, e é lamentável quando a gente vê hoje algumas igrejas batistas, né? E a gente vê lá, não, sou batista, nós somos batistas, mas Deus deu aqui uma revelação à nossa igreja e o nosso pastor foi tomado pelo Espírito e começou a falar em línguas no púlpito e tal. Aí eu fico lembrando do Delci de Souza Lima, né? Delci, né? Pastor Delci de Souza Lima. Depois eu vou falar sobre ele no decorrer e algum material dele a gente vai usar. Eu nem sei se a Delcinalva, se ela está pregando, não sei se alguém tem contato com a Delcinalva, que é filha do Delci, né?
A Delcinalva é uma bênção. Pastor Hélio foi aluno da Delcinalva? Foi? Conheceu. Eu não sei se ela está pregando, mas quem sabe a gente vai conseguir trazer a Delcinalva aqui para falar para a gente um dia, né? Eu gosto muito do material do Delci. E essa compreensão da doutrina bíblica do Espírito Santo, por certo, vai ser muito boa para nós, enquanto crentes batistas. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: a coisa que nós mais ansiamos e almejamos é ver essa igreja vivendo um grande avivamento do Espírito de Deus, o Senhor Deus salvando almas e a igreja pregando o evangelho de salvação, pregando libertação aos cativos, mas uma igreja que tem o seu fundamento, tem a sua raiz aprofundada na palavra. Não adianta a gente querer ir na base da euforia. Não precisa esse negócio de doutrina, para que isso? Vamos lá. O importante é o que eu estou sentindo, né? O importante, isso é muito da cultura pós-moderna, esse hedonismo, né? A coisa tem que dar prazer. Pastor, hoje eu gostei do culto. Por que você gostou, irmão? Mas quase que eu caí para trás quando a gente cantava. E quase que eu caía. O homem, ele é isso. Ele é desse jeito. Ele gosta do prazer, do hedonismo. Ele busca isso o tempo inteiro. Nós estamos buscando isso o tempo todo. Por isso que a gente troca de barbeira, a irmã troca de manicure, a gente troca o cardápio, né? A gente troca, enfim, a gente faz escolhas diferentes. A gente gosta disso. Só que a gente precisa compreender que culto, ele é cristocêntrico, não é antropocêntrico. O culto, ele me traz alegria. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Mas ele me traz prazer. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Mas, acima de tudo, culto foi feito para alegrar o coração de Deus. Por isso os serafins voavam e falavam entre si: santo, santo, santo é o Senhor, a terra está cheia da sua glória. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Até a nossa próxima aula, o culto doutrinário. Logo mais à noite nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, falando da salvação em Cristo Jesus, nos alegrando nos louvores de Sião, e nos empolgando cada vez mais com a presença do Senhor, mas entendendo na nossa alma que Ele é a quem nós devemos o culto, somente a Ele e a mais ninguém. Senhor, graças te damos, porque estamos aqui nesta manhã para estudarmos a Tua Palavra, e a Tua Palavra nos é esclarecedora acerca dos princípios e fundamentos da doutrina bíblica que creram os nossos irmãos amados desde os primórdios e foram transferidas para nós como fundamentos da fé. Que a nossa fé seja bíblica, apostólica, neotestamentária, genuinamente fundamentando aquilo que nós cremos, naquilo que a Tua Palavra diz. E que o que passar disto seja anátema, conforme o Teu servo apóstolo São Paulo instruiu os Gálatas. Que a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia sejam sobre nós. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.